Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia mais do que especial, culto mais do que especial, culto de Santa Ceia, amém? O culto de Santa Ceia é um culto que o cristão não pode perder, amém? Porque o próprio Senhor Jesus, ele desejou ter a sua ceia, a última ceia que ele colocou no coração dele, que ele queria participar com os seus discípulos. E ele colocou esse mandamento sobre a nossa vida, de a gente cear, amém? Em sua memória. Então hoje você não está participando de uma tradição, você não está participando de um ato religioso, mas você está fazendo algo em memória de Deus, aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, amém, Jesus? Glória a Deus. Antes de você sentar, cumprimente essa pessoa bonita que está ao seu lado, à frente, atrás, essa pessoa de Deus, amém, Jesus? Bem, Jesus, irmãos, podem ficar à vontade para você se sentir melhor aí. Já dá uma olhadinha já no seu celular. Coloque aí no modo vibrado, no modo silencioso. E segundo, evite conversar na hora da palavra. Amém? Na hora da palavra é a hora de você dar a atenção aquilo que Deus irá trazer neste culto, amém? Eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida, amém? Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Está tudo bem com os irmãos? Está tudo bem? Sim ou não? Glória a Deus. Irmão, pensei que não ia ninguém, para o feriado, Deus fez hora, né? Daqui a pouco Deus foi trazendo, né? Amém, glória a Deus, que você entendeu que o seu compromisso é com o Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão, sem perder tempo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus 3, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Amém, Jesus? Mateus 3, versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Alguém precisa de auxílio? Mateus 3, versículo 1. Todo mundo achou? Sim? Ou não? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aqui. Então aqui está falando de João Batista. Todo mundo conhece o profeta João Batista.
Só que eu quero trazer algo de Deus aqui para você através desta palavra. A Bíblia diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto da Judéia. Irmão, o deserto, espiritualmente representando para nós espiritualmente, ele significa momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de prova que nós passamos em nossa vida. E eu quero que você observe algo aqui, que o João Batista, no seu deserto, ele não se escondeu. Amém? Ele não fugiu da missão que Deus tinha colocado em suas mãos. Porque deserto, meu irmão, todo mundo passa. Todo cristão passa por momentos de deserto. Mas a nossa reação no deserto é muito importante diante de Deus. Dá uma baixadinha na velocidade, por favor. Um pouquinho mais ligado. Só um pouquinho. A nossa reação diante do deserto é muito importante. O João Batista, meu irmão, nesse momento, naqueles dias, ele estava falando do quê? Da palavra. Ele estava pregando a palavra. A palavra evangelho, ela significa boa notícia. Amém? Tem pessoa que no seu momento de luta, ao invés dela trazer a boa notícia, ela traz a má notícia. Pastor, eu fui para a igreja, mas a luta continua. Qual é a boa notícia que você tem que levar? Que a vitória é certa, meu irmão. E Deus, ele nunca falha. Deus não perde uma batalha. Então ele estava no deserto e ele estava pregando naquele lugar. Meu irmão, talvez você está passando uma luta, um deserto. Mas não faça como o povo de Israel quando estava no deserto de Meribá, que ao invés de louvar a Deus, eles fizeram o quê? Eles murmuraram diante do seu deserto. Como eu disse, meu irmão, para que o povo que saiu do Egito chegasse a Canaã, havia o quê? No meio? Um deserto. E sempre quando você ouvir uma palavra de Deus, você vai enfrentar momentos de prova. A sua fé vai ser provada. Amém? E neste momento que eu estiver no deserto, cabe a mim, meu irmão, louvar ao invés de murmurar. Murmurar é você reclamar, não é você reclamar em alta voz. Mas às vezes você está reclamando em baixa voz, no pensamento, nos cantos. Nada dá certo, pastor, na minha vida. Parece que tudo está errado. Eu acho que a minha vida é assim, pastor. Deus colocou a mão sobre mim para pesar, para as coisas não dar certo. Não, meu irmão. Deus colocou a mão sobre a sua vida para te abençoar, para mudar a sua história. E cabe a nós, no momento do deserto, ter a palavra de Deus aonde? Na nossa boca. A Bíblia diz, meu irmão, João 3,34, que todo aquele que é de Deus, ele fala as palavras de Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus, ele não te dá espírito sobre medida. O Espírito Santo, quando vem sobre a vida do servo de Deus, sobre a vida daquele que crê, ele vem para agir e mudar aquela situação. Jesus, meu irmão, enfrentou o deserto. Porque nós, sendo meros mortais, não enfrentaremos deserto. Ah, pastor, eu não quero enfrentar deserto. Então você não vai conseguir chegar na sua terra prometida, naquela bênção que Deus tem te prometido. Porque, meu irmão, ninguém passa pelo deserto voando, ou passa? Sim ou não? Não. Você tem que passar na caminhada. Jesus, ele enfrentou o deserto, mas o próprio Espírito de Deus o guiou sobre aquele deserto. Amém? Então, como eu disse, o deserto, ele vai representar para você o momento que você está passando de luta. E você tem que falar, pastor, a luta não cessa. É anos que eu estou nesta luta. Mas por que será? O povo era para chegar no caminho mais curto, a terra de Canaã. Mas por causa daquilo que saiu da boca deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Amém? O João Batista no deserto falando o quê? As boas novas do Senhor. Meu irmão, dependendo do que você falar, você pode abrir portas ou fechar portas. Você sabia disso? Não adianta nada você ouvir a boa notícia que Deus tem para você, e você passar essa porta e você começar a murmurar da situação.
não adianta nada, não resolve. Eu tenho que sair daqui com a palavra dentro do meu coração. E tenho que anunciar, meu irmão, aquele que crê no coração tem que confessar com o quê? Com os lábios. Se você murmurar, meu irmão, diante da dificuldade, a luta não vai cessar. Pelo contrário, tem pessoas que no momento do deserto a pessoa se esconde. A pessoa quer fugir, quer se isolar, não quer buscar Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, o salmista diz, Salmo 32, quando eu me caguei, os meus ossos se envelheceram, se secaram. A minha força se tornou em sequidão. Então, no deserto, eu tenho que fazer o que, pastor? Louvar a Deus. Amém, Jesus? É fácil, meu irmão, quando você está com o seu rosto cheio de azulzinha, você fala, oh glória. É fácil, não é? Não está tudo. Quando lá na sua geladeira só tem cupim, picanha, filé mignon. É fácil, né? Sim ou não? Agora, meu irmão, quando eu tenho dinheiro no bolso, não tem com real, pastor. Mas glória a Deus que o Senhor tem cuidado de mim. Amém. Amém. Isso é louvar a Deus no deserto. O João passando pelo deserto. E ele estava pregando o quê? Anunciando. No 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado, ele estava anunciando. Amém? Ele estava falando a Deus, ele estava fazendo o que aqui, pastor? Vamos no 13 para a gente pegar o centro da mensagem. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama onde? No deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Então, o João Batista, o ministério dele iniciou antes do ministério de quem? De Jesus. E qual a finalidade do ministério de João Batista? Qual era a finalidade? Era preparar o caminho. Há algumas traduções que diz: aplanai o caminho para o Senhor. Irmão, quem já construiu a casa do terreno assim, comprou o terreno cru? Quem já construiu casa do terreno assim cru? E você pegou a máquina lá e teve que fazer o quê? Teve que aplanar, né? Para o quê? Para tirar aqueles empecilhos e aqueles obstáculos, perdão. Então o João, ele veio à frente trazendo a boa notícia, anunciando Jesus. E o trabalho dele era aplanar, tirar os impedimentos que havia no caminho para que Jesus viesse operando. Amém? E uma coisa que você precisa aprender, como eu disse: o que você fala na tua casa prepara o caminho para Jesus. Amém? Tem pessoas que saem da igreja, chegam em casa e ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela começa a falar disso, daquilo outro, do tempo, da estação, do governo. Não, meu irmão, você tem que ser a voz que clama no deserto. Você tem que preparar o caminho para que Jesus entre no coração do teu familiar. Sabe por que muitas famílias não se achegam até Jesus? Porque chega em casa, o filho vê a esposa brigando com o esposo. Não vai querer esse Jesus. Você está colocando obstáculos, impedimentos no caminho de quem? De Jesus. É o discípulo que prepara o caminho para o mestre. Essa era a função do discípulo. Ele ia à frente de alguém e ele ia anunciando que Jesus iria estar ali. Amém? O João, ele veio pregando e preparando o caminho para quem? Para o Senhor. Como eu disse, o que você fala pode abrir portas e pode fechar portas. Amém? Tem pessoas, meu irmão, que perdem a bênção por causa do quê? Da língua. Por causa daquilo que fala. Você está entendendo? Há pessoas que perdem a bênção. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Deus fala no meu coração que dá um carro para algum irmão aqui. E eu penso assim: poxa, um carro popular, assim, assado, porém pequeno. Qual o carro pequeno aí? Fiat Uno. É pequeno, né? Mais ou menos, pastor, mas é pequeno. E aí eu chego no meu irmão para jogar um beijo para colher madura. Eu falo: irmão, o que você acha do Fiat? Aí ele fala: ô irmão, carro pequeno, carro ruim. Nossa, esse carro aí, irmão, olha, se for você comprar, me compra. O que ele fez?
Ele fechou a porta. Porque Deus talvez tinha colocado no meu coração uma alegria de abençoar aquela pessoa. E na hora que a pessoa fala, ela murmura da situação, ela não entende que Deus estava querendo dar uma vez para ela, o que ela faz? Ela murcha o coração da pessoa. Na hora, o que você faz? Não é assim? Aquilo que você fala, meu irmão, abre portas ou fecha portas. Ah, pastor, a minha vida não vai mudar, nunca mudou. Você está fechando a própria porta para você. Amém? Você está fechando os caminhos para Deus operar. Porque a Bíblia diz: o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Se você fala que nunca vai vencer, que a sua história nunca vai mudar, a sua vida sentimental, a sua vida financeira nunca vai mudar. Você está entendendo no nome de Jesus? Não adianta, meu irmão. Ah, pastor, a solução é dar um cabo na minha vida. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai piorar a sua situação. Porque o homem foi feito para viver eternamente. E esse pensamento que talvez está na sua cabeça, que você não falou para ninguém, que você não disse para ninguém, você está na igreja, você sorri para as pessoas, você não falou para ninguém, não vai mudar nada a sua vida. Pelo contrário, você vai ser condenado eternamente. O homem foi diferente de todos os seres viventes. Ele é o único que vive eternamente. Amém? E essa não é a solução. Não vai mudar a sua história. Ah, pastor, mas como que eu vou enfrentar esse deserto? Quanto mais eu clamo, Salmos 81:10, se eu não me engano, o Senhor Deus fala através de Davi: encha bem na tua boca, abra bem na tua boca e eu a encherei. Encherá de quê, pastor? Deus vai te encher de força, de fortaleza, de capacidade, de uma unção, meu irmão, sobrenatural, para você chegar onde você quer e ir além no nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Amém. Diga, pastor, eu creio no nome de Jesus. Eu vou vencer. Tira esse pensamento do teu coração. Ainda que para a sua família você não tenha muita importância. Pastor, ninguém liga para mim. Não. Pode ninguém ligar para mim, não. Fala que é um amigo lá, estou pouco me chama. O importante é quem? É Deus. Você ter o Deus, meu irmão, todos os seus sonhos são alcançados. Mas cuidado, que no deserto você tem que clamar. Você prepara o caminho para Deus operar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo no seu coração: Jesus, vou aqui não, Jesus. Ah, não, Jesus. Essa palavra não é para mim, não, Jesus. Não vou abrir meu coração, não. Era o fulano de tal que está aqui, não está nem na Santa Ceia hoje. Não, meu irmão, Deus sabe o que Ele quer falar. E se você está aqui, não é por um acaso. Se você até pensou em não vir e veio, não é por acaso. Amém? Então João, qual era a finalidade dele? Preparar o caminho para o Senhor e endireitar as veredas, tirar os impedimentos. Eu vou pegar algo aqui que eu não citei no culto da manhã, o 4, mas o centro da mensagem é o 3. E este João tinha o quê? As suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel. Quem era o pai de João Batista? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer quem era o pai de João Batista? Quem sabe? Era aquele quarto componente dos Trapalhões. Quem era? Zacarias, o profeta Zacarias, o sacerdote, na verdade. O sacerdote, meu irmão, com umas roupas bonitas, não tinha? Eram roupas de linho especiais para entrar na presença de Deus. Mas olha, por quê? O João era diferente do pai. Sim ou não? Sim. Olha aqui algo que eu vou dizer para você de Deus. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Para você vencer, você não precisa imitar o outro. Você não precisa fazer o cabelo igual a outro, o penteado.
pessoas veem na TV lá um tipo de modelo, de padrão de beleza, a pessoa quer ser igual. A pessoa fica se matando. Não é assim? Ou senão a pessoa não está contente com aquilo que ela é. Tem pessoas bonitas de Deus, meu irmão, mas não estão satisfeitas. Quer ser igual a tal da Gisele, ela conhece? Que mulher feia, meu irmão, falar. Parece uma lombriga gigante. Você quer ser igual àquela mulher? Irmão? Brincadeira, tá? Cada qual tem o seu padrão. E tem pessoa que quer fazer o cabelo igual a outra. Dentro da família a pessoa não consegue ter um padrão. Se vê a outra pintar, todo mundo quer fazer igual. Fez luz, vou fazer luz também. Pintou de preto, vou pintar de preto também. Pintou de azul, vou pintar de azul também. O João tinha a sua diferença. E nem por isso ele era inferior a quem? A ninguém. Pelo contrário, ele era alguém cheio de Deus. Ele tinha aqui dentro de si a capacidade de Deus. Ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Você precisa se descobrir diante de Deus. Você não precisa imitar o fulano, o ciclano. Deus te fez do jeito que você é. Amém? Amém. E o João era todo diferente, sim ou não? Roupa de cor de cabelo e comia um alimento diferente. Mas nem por isso, meu irmão, ele era inferior ao seu pai. Amém? Você não é inferior a ninguém, em nome de Jesus. Mas voltando aqui para o 3. O João abria a sua boca e preparava o caminho para quem? Para Jesus. Meu irmão, você tem que tirar os impedimentos daquela pessoa que está lá na sua casa, receber Jesus. Amém? E não adianta você sair da igreja, reclamar do pastor, reclamar do culto, reclamar do horário. Você chega lá reclamando de tudo. Como que a pessoa vai receber Jesus na vida dela? Amém? No deserto, tem uma passagem, se eu não me engano mesmo, que o Moisés foi até Faraó e pela instrução de Deus ele disse: Faraó, liberta o meu povo para que eles possam louvar a Deus aonde? No deserto. Para que eles festejem 3 dias no deserto. Então o deserto não é lugar de lamentação, meu irmão. É lugar que você vai sair de lá, ó, forte. Amém. Jesus foi para o deserto, ele saiu de lá fraco ou ele saiu de lá forte? Ele foi derrotado pelo diabo ou ele saiu vitorioso? Ele saiu vitorioso. Então não adianta se esconder no deserto. Não adianta, meu irmão, você, como eu sempre falo, se isolar, entrar numa caverna e dali não querer sair mais. Pastor, eu tenho fases que eu não quero sair do meu quarto. Eu tenho momentos que eu não quero ver ninguém. Que eu não quero saber de ninguém. Não, meu irmão, aonde está o seu Deus que você serve? O seu Deus é um Deus vivo? Sim ou não? E olha que interessante. Às vezes você está passando por uma dificuldade. E aí chega lá e bate na sua porta. Ô amigo, preciso de um conselho seu. Preciso de uma palavra. O que eu faço diante dessa situação? E aí a pessoa começa a se abrir. E aí quando você começa a ouvir, você fala: poxa, é o mesmo problema que eu estou passando. E agora? Mas é algo interessante, meu irmão. Algo que eu até mesmo já vivi. Quando a gente começa a aconselhar a pessoa, como eu falei aqui de manhã, a Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra do Senhor ela é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta para os 2 lados. Enquanto você está falando, Deus está ministrando o coração daquela pessoa. Mas automaticamente o que acontece? Deus começa a ministrar também o que? O nosso coração. E ao invés de você falar: poxa, a palavra serviu, fui falar para ele, a palavra serviu para mim. Assim como o pastor muitas vezes está pregando aqui no altar, eu estou falando através do pastor para o pastor. Amém? João saiu para preparar o caminho. E eu quero falar de alguém, meu irmão, que foi de perto. E ele preparou o caminho para Jesus. Abra Marcos 5, versículo 15. Eu vou fazer um resumo.
libertá-lo. Amém? Então vamos fazer um resuminho aqui. 5:15. Todo mundo achou? Alguém precisa de auxílio? Não? E foram ter com Jesus e viram quem? Demoniado, o que tivera legião, assentado vestidos em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos. Jesus mandou o mal e aquele mal nos corpos se precipitou, né? 17. E começaram a rogar que saíssem do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o que? Não lhe permitiu, mas disse: vai para onde? Para a tua casa, para os teus. Anunciai-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve o quê? Misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus fizera, e todos o quê? Se maravilhavam. Então, Decápolis significa 10 cidades, né? São 10 cidades circunvizinhas. Jesus não permitiu ele ser o quê? O seguir fisicamente, mas disse o quê? Vai e preparai o caminho, anunciai a todos aquilo o que foi feito na sua vida. Irmão, talvez você fale: pastor, eu não entendo muito bem a Bíblia, mas eu duvido que você não tenha um testemunho sequer daquilo que Deus já fez na sua vida. Pastor, eu não tenho. Então você vai ter no nome de Jesus. Amém? Isso é o suficiente para a gente abrir a nossa boca ao ouvir uma dificuldade de alguém e falar: olha, Deus fez algo na minha vida, Deus me libertou do vício, das drogas, do álcool, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, e ganhar aquela pessoa para Jesus, despertar naquela pessoa o interesse de conhecer esse Jesus. Eu sempre cito aqui como exemplo que eu tive da minha avó. Irmão, as pessoas chegavam diante dela com problemas, enfermidades, e ela não receitava o nosso erro. Sabe o erro do cristão? Ele sabe que ele tem que pregar a palavra, mas o que a gente acaba fazendo? A gente começamos a se tornar médicos. A gente não somos médicos para receitar medicamentos, não somos. Olha, eu estou com uma dor aqui, eu não sei o que está acontecendo. Sabe o que você faz? Tem aquele comprimido doloroso que você conhece? Tomou, a dor subiu. Não, irmão. Fale de Jesus. Jesus opera milagres ou não? Não opera. Opera. E como eu disse à minha avó, as pessoas chegavam diante dela. Eu lembro muito bem dos milagres que Deus operou sobre a vida dela, através das mãos dela. Uma vez chegou uma mulher com dificuldade de andar, sofreu um acidente, ela estava andando apoiada com uma bengala. Não subia escada e descia escada. E a filha dela já era uma inquilina lá de casa, morava na casa de baixo, descia assim a escada. E a minha avó fez uma prova com Deus com ela. Falou: você crê em Deus? Ela falou: já fui no médico, deu um problema na coluna e tal, contou a história dela. E ela falou: você crê em Deus? Você crê no Deus vivo mesmo? Deus que fez todas as coisas, Deus que fez o céu, que fez a terra. E foi falando ali na palavra dela. E aquela mulher se encheu de fé. Ela falou: eu creio, dona Joana. E ela falou: então, no nome de Jesus Cristo, eu vou clamar a Deus e você vai fazer o que você não fazia. E ela clamou a Deus: Deus, em nome do Senhor, eu clamo pelo teu poder, peço que o Senhor toque, meu Pai, na coluna desta mulher, e tire, Pai, toda a sequela do acidente. E aí falou: agora vai e desce a escada. E a mulher desceu. Ela falou: dona Joana, desceu que eu desci. E agora, pastor? Ela falou: do mesmo jeito que você desceu, o Deus que te fez descer vai ser o Deus que vai te fazer subir. E a mulher subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Ou seja, ela anunciou que Jesus. Existe remédio, todo remédio, irmão, tem uma contraindicação, sim ou não? Se você prestar bem atenção na bula, você vai ver que sempre tem uma contraindicação, há uma reação. Algumas são raras, algumas são frequentes, mas sempre tem uma contraindicação.
E Jesus, meu irmão, tem contraindicações? Serve para qualquer pessoa, sim ou não? O remédio chamado Palavra de Deus serve para qualquer pessoa, sim ou não? Sim. Serve. E este remédio, quando nós tomamos a palavra para nós, o que acontece? Milagres, os mais diversos milagres. E este homem foi anunciando os que o Senhor fez e o que o Senhor tinha operado na vida dele. O que ele estava fazendo aqui, pastor? Preparando o caminho para quem? Para Jesus. Meu irmão, quando você ouvir um problema, alguém traz uma dificuldade na família para você, não vai adiantar você ficar desesperado, não, minha irmã. Não vai adiantar você ficar ansioso ou ansiosa diante deste problema. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse: porque ele tem cuidado de quem? De vós. A Bíblia fala para a gente olhar os lírios dos campos, os pássaros que não cegam, não semeiam, mas não lhe falta o mantimento, o quê? Cotidiano. Esse homem fez o quê, meu irmão? Preparou o caminho. Você tem que preparar o caminho para Deus operar? Eu falei que sai da tua boca, pode abrir portas, e pode o quê? Portas. Alguém, às vezes Deus manda alguém para provar você. Aquela pessoa ali pode ser usada por Deus para te abençoar. Deus pode tocar no coração de alguém para te abençoar. Sim ou não? Deus pode usar alguém para ser um instrumento de Deus como uma forma de emprego, para te abençoar. Deus toca nas pessoas, Deus usa pessoas. Mas o que eu depender, o que eu falar naquele momento, eu posso fechar a porta na mesma hora. Eu posso fazer aquela alegria do coração daquela pessoa, fazer o quê? Puxar. Você está entendendo o nome de Jesus? Se você sair daqui, recebeu esta palavra poderosa, e sair lá na sua casa, você vê a sua luta, o pastor falou que eu ia vencer a minha luta, mas é pela fé que você tem que começar a declarar: não, eu vou vencer essa batalha, o diabo não vai dar risada na minha cara, não, eu vou continuar realizando o meu sonho, eu vou alcançar os meus objetivos. Amém, Jesus? Amém. Porque as pessoas querem um Deus que opera milagres, um Deus vivo, um Deus que difere do Deus que elas conhecem, o Deus da Bíblia, que operou milagres desde o princípio e opera milagres até o dia de hoje. Esse Deus. Eu chegar lá, eu sirvo a Deus, olha, serve a Deus, mas eu estou numa luta, nada muda. Não, você não vai mentir. Eu estou na luta, mas eu tenho na vitória. Eu estou na prova, mas eu vou ser aprovado. Eu estou no deserto, mas eu vou chegar na Canaã. Amém, Jesus? É isso que nós temos que aprender. Eu preparo o caminho para quem? Para Jesus. João preparou o caminho. Preparou o caminho. Ele preparou o caminho, meu irmão, mostrando ao povo o que Deus iria fazendo sobre Israel. Amém? A pessoa, quando abre a boca, se você falar palavras de fé, você anima a pessoa, meu irmão. Não adianta a pessoa falar assim: ô, irmão, estou com uma doença aí, olha, quero conversar com você. Fala ainda, irmão. Estou com um câncer, uma úlcera, um mal, não sei o quê. Aí eu falo: olha o pregador do inferno. Irmão, a minha parente lá, meu parente morreu dessa doença. Irmão, por que você vai sair daqui? Você vai sair destruído, não é? Acabado. Misericórdia, foi lá até o homem de Deus. E que palavra do inferno me deu? Está amarrado o nome de Jesus, né? Mas o João, ele preparou um povo disposto, um povo que queria Deus. Abra em Lucas 1, versículo 11. Desde o seu nascimento, a missão Deus já tinha colocado sobre ele, uma missão. Antes dele ser gerado, Deus já tinha colocado sobre ele uma missão poderosa. Lucas 1, 11. Lucas 1, versículo 11.
Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turvou-se e caiu sobre ele. O temor caiu sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz ao filho, e lhe porás o nome do quê? João. Terá prazer e alegria o quê? E muitos se alegrarão no quê? Segura aqui. Você já aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Já aceitou, recebeu? Amém. Você já nasceu de novo? Sim ou não? O seu nascimento em Cristo tem que produzir alegria nas pessoas que estão à sua volta, porque o nascimento, o novo nascimento, ele traz alegria. Amém? Por quê, pastor? Pela mudança que acontece na nossa vida. Amém? Aquele que é bruto, ignorante, ele deixa de ser o quê? Ignorante. Aquele que era briguento, ele vai deixando de ser briguento. Impaciente vai se tornando paciente. O nascimento, aquela pessoa que foi gerada em Cristo, as pessoas vão começar a se alegrar. Poxa, essa pessoa estava lá no fundo do poço, mas olha que bonito, olha como ele anda agora, de cabeça erguida. Essa mulher só andava chorando, mas olha para ela,